Nós aprendemos muito observando exemplos à nossa volta. Pense na vida como um todo. Você aprende muito com exemplos bons, de pessoas que têm feito bem, que têm perseverado, têm alcançado bons resultados na sua família, casamento, carreira, que vale a pena imitar, que devemos imitar aquelas boas atitudes. Por outro lado, também aprendemos com exemplos ruins. Quantas pessoas você conhece, por exemplo, que têm feito tão mal, têm tomado decisões ruins, têm levado uma vida que gera vários problemas para si e para os outros, e você olha para aquele exemplo e pensa, eu não vou fazer igual. É útil, aprendemos também. O fato é que a Bíblia utiliza exemplos bons e ruins para nos ensinar. Na mensagem de hoje eu quero olhar para 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios 10, dos versículos 1 a 13. O apóstolo Paulo nos apresenta exemplos do Antigo Testamento que servem para nossa advertência, para que a gente não faça igual. Paulo está olhando aqui para o povo de Israel, para aquela geração que saiu do Egito. Você deve conhecer bem a história. O povo estava escravizado no Egito, sofrendo em grande angústia. E Deus levantou Moisés e o seu irmão Arão, o ajudando naquilo também, para libertarem Israel, libertarem os hebreus daquela escravidão no Egito. Aquela nação foi imensamente abençoada. Deus demonstrou muito poder contra os egípcios, abriu o Mar Vermelho de forma impressionante, de forma incrível mesmo, e libertou o povo daquela condição. Deus sustentou aquele povo no deserto. Eles ficaram 40 anos no deserto, mas eles não passaram fome, porque Deus providenciava comida, as vestes não se desgastaram, as sandálias não se desgastaram, receberam a lei de Deus, que era um privilégio. Nenhum povo, nenhuma nação do mundo possuía uma revelação de Deus como aquela, para guiá-los, para ensiná-los a fazer bem e agradar ao Senhor. Israel foi a nação mais abençoada do mundo. Mas se você conhece a história, você sabe que eles pecaram. A geração que saiu do Egito pecou contra o Senhor. E Deus não permitiu que alcançassem o objetivo. O objetivo era chegar na terra de Canaã, a terra prometida. Eles caíram no deserto. Apenas Josué e Caleb, dos que saíram do Egito, entraram em Canaã. Os demais, só os seus descendentes. 40 anos no deserto para renovar a geração. E a geração seguinte que de fato recebeu aquela bênção. Agora, Paulo está olhando para aquele exemplo. Paulo está olhando para aqueles israelitas, aqueles hebreus que saíram do Egito, que receberam bênçãos tão grandes. E que eles servem de exemplo para que a gente não tome os mesmos passos que eles. Eu não quero ler o texto inteiro aqui de 1 Coríntios 10, mas a gente pode ver a partir do versículo 5. Paulo estava falando das bênçãos que eles tiveram, como eles receberam bênçãos espirituais do Senhor, cuidado do Senhor. Entretanto, versículo 5, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. A maioria aqui, dos homens acima de 20 anos de idade, só Josué e Caleb entraram. O cálculo é de mais de 600 mil homens que ficaram prostrados no deserto. Paulo continua, Paulo vai citar os pecados deles. Veja o versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Provavelmente Paulo está pensando em alguns eventos específicos aqui. Eu vou ler alguns versículos em Números capítulo 11, a partir do versículo 4, que diz que o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Deus dava o maná todos os dias para eles, mas eles estavam achando o maná sem graça, enjoativo, repetitivo.
Eles olhavam para o Egito e lembravam do que tinham experimentado lá. Isso aqui talvez foi 1 ano depois de sair do Egito. E eles olhavam para trás e a memória deles já estava totalmente corrompida. Falavam, olha, lá nós comíamos peixes de graça. De graça? Eram escravos no Egito. O preço era a liberdade deles, o sangue deles, o suor deles. Mas eles estavam cobiçando aquela velha vida, ingratos com o que Deus estava dando a eles agora. O próximo pecado, versículo 7 de 1 Coríntios 10. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Se entregaram à idolatria? Paulo está citando aqui Êxodo capítulo 32. Não vamos ler agora, mas seria bom que você conferisse essa história. Poucos meses depois de saírem do Egito, Deus estava reunindo o povo no Sinai, revelando a lei para Moisés. Mas Moisés estava demorando demais em cima daquele monte. Eles ficaram impacientes e pediram para Arão, um dos líderes espirituais do povo, para que providenciasse outro Deus para eles. Arão fabricou um bezerro de ouro e o povo passou a adorar aquele bezerro. Que absurdo! O povo que recebeu tanto do Senhor há tão pouco tempo, agora se entregando à idolatria, virando as costas para Deus. Próximo pecado, versículo 8, Paulo diz, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Em Números 25, nos diz que alguns dos filhos de Israel se prostituíram com mulheres de outras nações, se entregaram à imoralidade. Paulo continua. Ele fala, versículo 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. O povo que era tão abençoado por Deus, colocando o Senhor à prova. Eles tinham recebido tanto e visto tanto o poder de Deus. Deus os castigou com aquelas serpentes. Números 21 nos conta essa história. E o último pecado, versículo 10, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A verdade é que murmuração foi algo bem recorrente naquela geração. Desde que saíram do Egito, reclamavam da falta de água, da comida que faltava, da comida que era ruim, da liderança de Moisés, etc. Murmuraram contra o Senhor e em Números 16, provavelmente Paulo está pensando nesse evento, Deus exterminou alguns dos murmuradores. A grande lição para nós está a partir do versículo 11, quando Paulo diz estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo se incluía aqui. Incluía os coríntios para quem ele escrevia. No final das contas, inclui todos nós. É para os cristãos essa advertência. Sabe que cristãos receberam bênçãos, privilégios ainda maiores que os de Israel. Recebemos a purificação dos nossos pecados, o sangue de Cristo derramado em nosso favor. Estamos caminhando no deserto nesse sentido, indo em direção a Canaã, entre aspas, ao céu. Mas se a gente seguir os passos de Israel, se a gente cometer os mesmos pecados, ficaremos prostrados no deserto. Versículo 12, Paulo falou claramente sobre isso. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Definitivamente é possível que cristãos que receberam a salvação dos seus pecados percam essa salvação por causa da volta para o pecado. Acho que a gente consegue olhar essa lista que Paulo falou e pensar em aplicações para nós. Cobiçar as coisas más, cobiçar a velha vida no mundo, os prazeres de antes, a liberdade de antes. Não faz sentido, mas é um risco. Idolatria. Às vezes a gente pensa que idolatria é apenas se prostrar diante de uma imagem de pedra ou de metal. Mas Paulo fala sobre a avareza ser idolatria, amor ao dinheiro. Qualquer coisa que coloquemos acima do Senhor é idolatria. Somos tentados a isso muitas vezes. Imoralidade, fornicação, adultério ou qualquer outra forma de imoralidade não deve fazer parte da nossa vida. Fugimos dessas coisas.
Se estamos mantendo esse pecado, se estamos mantendo escondido na nossa vida, vamos nos afastar do Senhor? Não ponhamos o Senhor à prova? Eu acho que tem várias coisas que a gente pensa nisso, eu vou colocar uma aplicação aqui. Quando a gente questiona se a gente precisa mesmo estar firmados na doutrina de Cristo para agradar ao Senhor. Quando a gente não faz tanta questão disso, quando a gente pensa que Deus é um Deus que tolera qualquer crença, que aceita tudo, não condena nada, um pensamento comum muitas vezes. Colocamos o Senhor à prova, porque Ele não diz isso na sua própria palavra. A gente tem que levar a sério o que Ele nos deixou escrito aqui, o que Ele nos deixou ordenado. Devemos nos manter na sua sã doutrina e não devemos murmurar. Murmuração, no final das contas, não é apenas contra algo dessa vida, mas contra Deus. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Eu quero encerrar essa mensagem com o último versículo aqui, o versículo 13, onde Paulo diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nós não somos tentados com tentações insuperáveis. O Senhor não permite isso. Se a gente se voltar ao Senhor, à sua palavra, se a gente se apegar mesmo a Ele, a gente tem o caminho para escapar da tentação, do pecado. Agora, uma vez que eu peco, a culpa não é de Deus, a culpa não é de circunstância, a culpa não é que a tentação foi grande demais, a culpa é minha. Vamos aproveitar da saída que o Senhor nos dá, do livramento que Ele nos oferece. Vamos entender a seriedade disso e o risco daquele que pensa estar em pé cair, se não perseverar nos caminhos do Senhor.